Ei gente, mais um dia aqui em Gori. Agora conhecer a principal atração da cidade. Estou aqui no Parque Stalin. Do meu lado tem a Avenida Stalin. E aqui na frente o Museu do Stalin, já que foi aqui que ele nasceu. Se eu não estou enganado, essa aqui, protegida por esse monumento aqui, foi a casa onde ele morou na infância. É isso mesmo, essa aqui é a casa que ele morou. Aqui, eu não tinha visto essa placa, era isso que eu tava procurando. Aqui ele morou de 79 a 83, então na tenra infância. E em cima consegue até ver a foice e o martelo. Aqui é o museu. E aqui tem uma das poucas estátuas que restaram na antiga União Soviética do Stalin. Aparentemente a população da cidade gosta muito dele, ou então do fato dele ter nascido aqui. E se eu entendi direito, essa estátua ficava na frente da prefeitura, que fica ali atrás. Tô vendo aqui esses arcos, mó bonito, ó. Acho que aqui é a entrada. E pra quem nunca viu, o Stalin é georgiano, né, que fica na Geórgia, mas é assim que escreve Stalin em cirílico, em russo. Saí aqui, esse aqui é o vagão oficial do Stalin e das pessoas mais próximas dele, que ele foi lá nas conferências pós-segunda guerra e tal. É bacana o museu, meio desorganizado assim, pouca informação em inglês, então fiquei com o tradutor o tempo todo. Mas o Stalin nasceu aqui, como eu falei, morou nessa casa aqui até os 4 anos. O pai dele era sapateiro, a mãe era muito religiosa e colocou ele para ser seminarista. Ele estudava então numa escola religiosa para virar padre. E na adolescência começou a se envolver com atividades ilegais. Na Rússia tinha uma série de livros que eram banidos, dentre eles os livros marxistas. Na Rússia não, na Geórgia. Mas eu confundi por uma razão, que nessa época a Geórgia era ocupada pela Rússia, pelo Império Russo. Isso é até uma história interessante, eu tinha lido... Onde que foi que eu li isso? Algum museu que eu fui, não sei. Que a Geórgia pediu ajuda aos estados europeus para combater os otomanos e ninguém deu. A única ajuda oferecida, isso lá no século XVIII, a única ajuda oferecida foi do Império Russo. E aí os georgianos aceitaram e tal. Só que essa ajuda meio que veio com um custo. Que o acordo inicial seria tipo assim, de uma ajuda, né? A Geórgia manteria sua independência, mas o que aconteceu foi que a Geórgia foi anexada. E, inclusive a igreja georgiana foi rebaixada em detrimento da igreja ortodoxa russa. Então os georgianos sempre tiveram esse sentimento anti-russo meio forte, inclusive hoje, com esses problemas que eu falei desses estados que pedem independência. A Geórgia considera que são estados, que são Geórgia, né? Até lá no forte tinha umas pichações assim, 20% do meu país está ocupado pela Rússia. Então até hoje a treta continua entre Geórgia e Rússia. Mas nessa época, lá no século XIX, era muito forte, né? O Império czarista era bem intenso, acho que pode dizer assim. Enfim, o Stalin entrou nos círculos revolucionários, né, nessa luta contra o Império. Não era nem necessariamente socialista no começo. Claro que uma coisa acabou andando junto com a outra. Ele conheceu o Lenin, conheceu a turminha lá e acabou se envolvendo com a Revolução. Só que nesse período, acho que, se não me engano, de 1905 a 17, né, o período... Já se fala que é a Revolução, mas o período pré-oficial Revolução, o Stalin foi preso, acho que, pelo que eu entendi, 7 vezes. Nessas 7, 6 ele foi mandado para Sibéria, e dessas 6, 5 ele escapou. Ele conseguiu escapar de campos de trabalhos forçados da Sibéria. Então, assim, o cara não era brincadeira. O nome dele, na verdade, eu vou pôr escrito aqui, que é um nome difícil de falar. E Stalin é uma alcunha
que significa homem de ferro, homem de aço. Muito por conta disso. E muito do trabalho dele pré-revolução era nas imprensas. Ele conduzia uma imprensa clandestina em Tbilisi. E aparentemente acho que foi isso que fascinou muito o Lenin. Tanto que quando ele entrou pro partido ele virou chefe da imprensa, né? Da imprensa do partido, uma coisa assim. Até virar secretário-geral e depois, eu não sei exatamente qual é o cargo. Se depois da morte do Lenin era secretário-geral do partido, isso quer dizer presidente. Não sei se era presidente da União Soviética, mas enfim. O líder da União Soviética até 53, quando ele morreu. E curioso que isso aqui não foi... Nada disso foi construído por ele. Isso daqui, acho que é de 30 e poucos. Foi construído pelo Beria, se eu não me engano, se eu entendi direito. O museu também foi construído depois da morte dele. Então tem-se essa imagem de que... de um egocentrismo, né, dos líderes soviéticos, mas que, assim, pode ser que tenha mesmo, né, mas não parece ser o tanto quanto é dito. Mas bacana, bem interessante, várias fotos. Ali no museu também tem eles chamam de Máscara da Morte, né, que é um molde que fizeram do rosto dele depois quando ele faleceu. Não é o original, tá tendo um tamanho menor, porque foi feito, né, cópias a partir da cópia, mas bem interessante. E é isso, essa história história resumida do Stalin, que pelo que eu vi, tipo, eu vi que algumas pessoas têm uma estima elevada dele aqui na cidade, mas não são todas, e isso vem mudando, acho que na geração mais nova. Até porque depois da morte dele ocorreu um processo de destalinização muito forte. Quem ganhou a disputa pelo poder na União Soviética depois da morte de Stalin foi a oposição dentro do partido. E a oposição tenta diminuir. Acho que a oposição falando aqui. Acho que isso corrobora muito para essa imagem que acaba que o Ocidente tem do Stalin de um demônio mesmo. Depois da morte dele, a imagem que se passa do Stalin é essa, bem negativa, mas durante a imagem em vida, pelo menos de comentários de líderes da época, é muito positiva. O museu mostra comentários do Churchill, do Roosevelt, da Charles de Gaulle, falando sobre como, e até dos outros revolucionários russos, de como Stalin era um cara fiel ao Lenin, fiel ao marxismo, que amava a União Soviética e que lutava para que ela prosperasse. Você tem um comentário do Ho Chi Minh e pra mim, se o Ho Chi Minh tá com Stalin, não tem o que Agora eu vou almoçar nesse clima de União Soviética. Eu vou comer, para desgraça dos georgianos, vou comer um prato russo. Eu acho, se eu tiver certo, no restaurante que eu tô indo aqui tem estrogonofe. Vamos ver se tem mesmo. Mostrando um pouco a cidade é muito pequenininha. Tô andando ela inteira. E é bem gracinha, assim, muito simples mesmo. Mas eu gostei de ficar aqui um tempo. E agora, hein? A porta tá fechada. Não parece estar trancada, mas ela é meio pesada. E lá dentro as cortinas estão fechadas. Não consigo ver ninguém lá dentro. Será que não tá rolando? Como diz minha mãe, não pode elogiar. Eu elogiei que eu ia comer meu estrogonofe. Não rolou não. Bati lá na porta, esperando, ninguém apareceu. Vamos achar outro restaurante então. Aqui é comum ver umas parreiras do nada no meio da rua. Será que se eu pegar uma roupa dessa alguém vai me xingar? Essa rua tá meio seca, tá esquisito. Nossa, a melhor uva que eu já comi na vida. Que isso, ela é muito doce. Não, tava muito boa.
andando por essa rua assim, parece que eu tô no meio do nada. Mas é literalmente um quarteirão do centro da cidade. Esse é o clima da cidade no interior da Geórgia. Achei um restaurante aqui, mas vai ser a comida mais brasileira do mundo. É um frango, batata e salada. Mas é bem comum aqui também. É, tava muito bom. Pena que a salada tinha muito pepino, e pepino não dá pra mim. Custou 18, então carinho até. Mas bastante comida, então menos mal. Bom, dessa vez, quer dizer, mais uma vez um vídeo mais curto. Mas acho melhor separar e ficar por aqui mesmo. Mas então, muito obrigado por quem assistiu. Até a próxima.